uma semana, brasileiros ficaram frustrados com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Ai, que sexta-feira passada. Tem gente que não se conforma até hoje. Tem alguém de casa que não se conforma? Inclusive, muitos mostraram sentimento de luto. E para piorar a situação, a Argentina, um dos maiores rivais da seleção canarinho, está na final. Ai, ai, ai. Era o ingrediente que faltava para deixar o povo ainda mais para baixo. O que sentimos com essa situação? Depressão, tristeza, luto, o que explica, né? Como é que a gente lida com isso? Eu recebo no estúdio a psicóloga Francinelli Becker, especialista em psicologia do esporte e que atua no Criciúma Esporte Clube. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Gisele, boa tarde. Muito obrigada, né, mais uma vez aí pelo convite. É sempre uma grande satisfação poder estar aqui no teu programa falando sobre psicologia do esporte. Sim. Porque eu costumo dizer assim que quando a gente escuta de um atleta, como nós, né, aí o goleiro da Argentina, o Martinez, declarou, né, que com as exigências que o futebol mundial faz hoje para os atletas de alto nível, não ter um psicólogo é inadmissível, né? O Criciúma Esporte Clube tem ela, uma psicóloga. Parabéns, né? A seleção brasileira não tem. Como assim a seleção brasileira, gente? Eu acho que é uma das mais pressionadas do mundo e não tem um profissional para atender. Como é que é essa história? Então, nós esperamos que com isso a gente aprenda, né? Eu costumo dizer que a psicologia ela não vai definir um campeonato ou uma Copa do Mundo, mas ela faz parte de todas as ciências que hoje estão em volta do esporte, né? Sim. É fisiologia, nutrição, fisioterapia. Então, assim, a psicologia do esporte talvez ela tenha sido uma das últimas ciências a entrar. Sim. Mas ela já entrou há bastante tempo. Mas ela já é muito falada, na verdade, né? Todos Exatamente. Os comentários, né? Eu que já atuei faz tempo, né? Atuando nessa parte de jornalismo esportivo, sempre se falou do psicológico, né? E da importância do profissional. Mas é interessante que a CBF não tenha visto isso ainda, né? Mas, enfim, tensão, né? Tensão, ainda mais a seleção brasileira que é muito pressionada. Eu queria saber agora, Fran, a parte do torcedor, né? Esse sentimento que a gente teve, por exemplo, de frustração com a eliminação. Tem gente que fica realmente em luto. É isso, o que a gente sente nisso? Então, o torcedor, na verdade, tu pode perceber que todos nós temos algo para falar sobre o jogo da eliminação do Brasil, né? Todos. Todo mundo tem um pouco de técnico, porque o futebol, ele é um esporte muito popular. Então, todo mundo conhece um pouco. Diferente se fosse um outro esporte que nós não tivéssemos tanto conhecimento, né? Então, isso faz com que o torcedor se sinta parte. Então, por isso que ele vivencia de uma forma, né, mais difícil ainda, né? Quer esse dizer, luto que tu falou. É um afeto muito grande. Aí esse sentimento fica semelhante a de um luto mesmo, de uma perda. A frustração é maior, né? Sim. O que me surpreendeu muito também a maneira, assim, acho que essa Copa envolveu muitas crianças de alguma forma, assim, E te né? perguntar das crianças a próxima vez, porque as crianças choravam, eu vi de perto meus filhos, né? E como eles se emocionaram de uma forma que eu não esperava. Né, Sim. Com relação a isso. Então, com as crianças. O que é bacana que nós, pais, adultos, façamos com as crianças, né? A gente permitir eles sentirem essa dor, porque justamente eles vão conseguir entender que existem frustrações, existem momentos difíceis, existem momentos de tristeza e que esses momentos são para ser superados. Uhum. Então, não fazer aquela mentirinha, né, de que vai ficar tudo bem, que às vezes, né, os pais ou os adultos estão tão cansados que tentam amenizar um pouco a situação, né? Sim. Só que aí depois acaba ficando pior. Então, permita que essa criança, né, talvez agora já tenha amenizado um pouco, mas que essa criança realmente ela enfrente essa situação, que ela tenha esse conhecimento e que ela possa justamente sofrer junto com todos nós que sofremos um pouquinho aí com a eliminação da seleção, né? Faz parte, né? Os sentimentos a gente tem que sofrer também, ficar feliz, enfim. Agora tem gente que não aceita até hoje. Exatamente. E aí, é preocupante? Pode trazer alguma consequência mental, né? Existe algum sinal de que realmente isso está atrapalhando a vida da pessoa? Assim, nós temos o nosso tempo de tristezas aí, né? Então, a tristeza, ela faz parte do dia a dia. Então, assim, até umas 3 semanas de tristeza, se for uma tristeza mais profunda, é normal que o brasileiro realmente enfrente isso, assim, né? Até pelas expectativas, eu acho que se tornou a cada Copa, né? É uma forma do brasileiro ser reconhecido pelo futebol. Eu vou falar pra ti, depois do 7-1, eu era uma torcedora daquelas, né? Que sofria de família, né? As minhas tias que estão me assistindo e sabem muito bem como é que era. Depois do 7-1, em casa, para a Alemanha, eu nunca mais me entreguei para a seleção brasileira no sentido de ficar esperando, porque foi
realmente doloroso. Eu fiquei muito tempo assim numa depressão, numa tristeza, porque a gente vive, como você falou, a gente se entrega, né? O brasileiro gosta muito de futebol. Sim. E eu depois fiquei meio fria. Sexta passada perdeu. Ô Gisele, sabe que a gente tem que ter um cuidado assim também, né? Eu vejo, a gente, além da tristeza, eu vejo muita raiva. Pois é, isso, e daí? E aí, às vezes, assim, hoje as redes sociais, elas nos possibilitam isso, né? Porque se nós pensarmos há um tempo atrás, a gente não conseguia ter acesso aos jogadores, né? Hoje tu consegue ali numa rede social marcar o jogador, encontrar, xingar ali, né? Tu acaba fazendo isso. Só porque assim, nenhum dos jogadores foi para uma Copa do Mundo pensando em não se dedicar em perder. Né? A gente tem também que considerar que é um sofrimento para eles também gostariam provavelmente de ter avançado, né, de estar aí na final, como nós temos agora, acho que é um jogão aí domingo para nós, para nós assistirmos, né, então esse estilar essa raiva também, né, é complicado, a gente tem que pensar um pouquinho e tentar se colocar no lugar do jogador que está lá. Nós falamos muito do torcedor e o atleta, você que trabalha nessa linha de frente com um atleta, né? Ele deve também se sentir bem frustrado, né? Imagina, decepcionado. assim, a gente, eu às vezes tenho muito cuidado em falar sobre a seleção, porque a gente não acompanha, né, de perto, dia a dia, de como acontecem as coisas. Mas o que a gente tem que levar em consideração? É que esse atleta que está lá, como nós fomos eliminados na cobrança dos pênaltis, você consegue imaginar, né, a pressão que sentiram, né? E será que esses atletas provavelmente não, porque eles não têm essa preparação psicológica, né? Mas a importância deles serem preparados de antes de realmente, né, iniciar a Copa, então de fazer aí essa simulação de pressão, deles conseguirem lidar melhor com toda essa pressão da Copa. Mas eles jogam em grandes clubes, enfim, mas é diferente de vestir a camiseta do teu país, né? Com certeza é diferente, tudo diferente, né? O importante é competir. Essa frase de consolo serve nessa hora? Então, né? Não importa a vitória, importa competir. Vai falar isso pra torcida do Brasil. Não, esporte de alto rendimento já fica mais difícil da gente dizer, né? Uma frase que a gente costuma usar muito aí para, às vezes, né, o esporte mais recreativo, né? Mas tem gente que é tão competitivo e quando tem isso dentro de si, a questão da competição, não gosta de perder nem um joguinho de dominó, né? Não. Agora, olha só, você trabalha então na linha de frente com os atletas, né? Você já falou a sua parte, né? Como é que a gente lidar também vendo a Argentina na final e a França também? São rivais do Brasil, a Argentina mais ainda. Tem muita gente que, Brasil perdeu ainda a Argentina na final, como é que faz? Então, vai ter, né, eu acho que vai ser uma escolha difícil aí pro torcedor brasileiro, né? Mas com certeza, chegar numa final vai ser um grande espetáculo. Então vale a pena a gente. E a gente tem que aguentar o coração. Escolher, por exemplo, não gosta mais da Argentina, então torce contra. É mais ou menos essa vibe, né? Eu vou falar então pra vocês pra quem que eu vou torcer. Vou torcer pro Messi, gente. Acho que merece uma Copa. É um baita atleta mesmo, se preparou desse. Então, né? Messi, leia-se, Argentina. Eu não acredito que eu tô falando isso em voz alta. E você, Fran? Tem agora, um lado? Né? Não sei, acho que eu vou me preparar só para assistir um bom espetáculo. Só para ver e para estar analisando toda essa parte comportamental desse pessoal numa final que também tem um diferencial. Isso, né? A gente aprende muito. O jogo de futebol ele ensina muito, né? Porque é um misto de emoções a todo tempo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Né? Mas nós, quando erramos a nossa profissão, né? Não é algo assim escancarado que todos lá estão assistindo e julgando, né? Eles são. Fran, foi demais, viu? Francinelli Becker, ela que é psicóloga especialista em esporte, trabalha em várias áreas e no Criciúma Esporte Clube. Volte sempre. Obrigada, Gisele, mais uma vez, tá? Obrigada por esse espaço, né? Eu acho que a psicologia do esporte vai aí com a ajuda do teu programa, né? Com a fala dos atletas que acabam utilizando disso, alcançando um espaço um pouquinho maior aí. Com certeza, conta conosco.